Passa no RH, o podcast da Grow. Colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores, revelou uma pesquisa da Harvard Business Review. E de acordo com a Gallup, empresas com profissionais felizes têm 50% menos acidentes laborais. Por isso, o Passa no RH de hoje vai responder a pergunta de milhões. É possível atingir a plenitude profissional? Eu sou a Carolina Furmeister, sou cofundadora e diretora de produto aqui da Grow, sou psicóloga e atuo diariamente com gestão comportamental e People Analytics. Minha convidada de hoje é a Caroline Garrafa, especialista em neurociência, me achará Carol, partner e head de People Skills na Link School of Business. A Carol desenvolveu um método próprio, chamado Método Santé, que a gente vai entender direitinho do que se trata no episódio de hoje, conhecer em detalhes, ter essa oportunidade maravilhosa. Sejam todos bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Esse é um canal sobre gestão de pessoas, sobre cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, sempre compartilhado por especialistas no assunto. Carol, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Carol, Xará, um prazer estar aqui falando de um assunto que para a gente é tão relevante e feliz que a gente compartilha da mesma trilha. Da mesma entrega para o mercado, muito semelhante, né? Ou da mesma filosofia. Acho que a gente tem muito a contribuir para o mercado de trabalho e torna o mundo um lugar melhor e o mercado de trabalho um lugar melhor através do nosso trabalho. Vamos lá, nos conta um pouquinho como que surgiu o insight para a criação do método Santé. Qual foi a demanda observada, qual foi a tua vivência, qual foi o teu gatilho para isso? Carol, acho que você usou alguns termos aí que eu só quero chamar atenção para insight, gatilhos, né? É exatamente isso. Na vida a gente tem que fazer a ação por alguma motivação. E a gente sabe que ou é por necessidade ou é por paixão. Mas quando você junta a necessidade e a paixão juntos, eu acho que quando elas se cruzam, é onde dá os maiores insights da vida. E foi na época onde eu estava na França fazendo um MBA de comportamento humano. E a hora que você faz pausas, né? Eu já estava há mais de 10 anos em mercado financeiro e fui estudar na França. E a hora que você faz pausas e o seu cérebro ele começa a conectar os pontos de tudo que aconteceu, da sua carreira, eu estava numa busca. E eu acho que através dessa busca, perguntando realmente numa época da vida o que é a felicidade em si, né? Eu estava muito ainda pensando no meu ambiente de trabalho do banco, falando assim, será que as pessoas lá eram felizes? E no fundo, quando eu fui para a França e dei essa pausa, eu falei, opa, será que eu estava feliz? E será que eu também não estava no piloto automático que eu achei que as pessoas tivessem? E foi daí que surgiu uma necessidade motivada por uma vontade de saber o que era felicidade para as pessoas, porque de cada 10 pessoas que a gente pergunta, 9 respondem que querem ser felizes de bate-pronto. Fala, o que você quer? Eu quero ser feliz. Aí você fala, o que é felicidade para você? A pessoa, e eu falei, o que é essa tal felicidade? E eu tinha acabado de perder meu pai. Então, quando eu fui, ainda tinha essa questão de parar e falar, opa, 10 anos em mercado financeiro, o que aconteceu? Então, a motivação da criação e esse insight aconteceu em entender que a gente está numa busca constante de entender quem nós somos, mas os nossos olhos olham para fora. Como diria Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E eu acho que aquilo foi um despertar, estar na França e estar naquele meu momento sabático, estudando, mas sabático foi aonde eu comecei a entender essa busca, essa necessidade de se descobrir. Então, foi daí que veio esse principal insight. E aí, estando na França, eu falei, então, peraí, se esse é o insight, eu não posso passar a minha licença aqui, o meu tempo estudando. E aí eu pedi para acabar o curso em 3 meses, era um curso de 10 meses, eu pedi para acabar em 3, para ir fazer essa pesquisa no mundo. E por que no mundo, Carol? Porque como a gente sabe, a neurociência fala que 70% é na prática. E aí eu fui querer entender na prática o que era essa tal da felicidade. E daí surgiu algo muito interessante de ver que a felicidade, apesar de todo mundo, 99% das pessoas acham que a felicidade é individual, cada um tem a sua. Mas eu descobri um padrão entre a felicidade, perguntando em todos os lugares aonde eu parei.
E aí eu falei, peraí, então se tem um padrão, existe um direcionamento, porque cada ser humano é único, ninguém é igual a ninguém, a gente não é, mas todos os seres humanos têm necessidades básicas, e se descobrir e se desenvolver é uma delas. Por isso da metodologia, para a gente direcionar para algum lugar, mas cada um na sua própria trilha, isso é importante de ser falado. Ai, que interessante. Eu adorei a tua fala, alguns pontos, como, né, de tu ter ido para lá enxergando que, em primeiro lugar, que no local que tu estava trabalhando, tu te questionava muito se as pessoas estavam felizes. E quando tu chegou lá, tu viu que essas pessoas que tu estava falando era tu mesmo também, né? Era sobre ti mesmo. E eu acho que eu estou trazendo esse ponto porque eu acho que às vezes é uma dificuldade dos indivíduos também, das pessoas no trabalho. A gente olha para fora, as pessoas têm tendência de olhar para fora e pesquisar, mas isso fala da gente também. E às vezes os nossos anseios em busca dessas respostas acabam entregando soluções para mais um monte de gente que pode se beneficiar com isso também, né? Quanto essa busca é importante. E achei demais, assim, ter encontrado um padrão nesse sentido, que foi o que ampliou a tua busca, né, que tu trouxe. Então, nos conta mais como funciona esse método e o que tu encontrou como padrão até onde vai o padrão e aonde chega a questão do indivíduo, que é o que tu tá trazendo, que é único, né, e sempre será, enfim. Será, e sempre será. É uma linha muito tênue. Então, eu devorei quase todos os livros sobre felicidade nesse período que eu estava estudando, e aí fui para a prática. A prática era comprar aquela passagem que não pode voltar para trás, e em todo lugar onde eu parava era a mesma pergunta sempre: o que é felicidade para você? E nessa época, não era com o objetivo, a meta específica de criar uma metodologia. Era de uma busca interna, e aí é muito interessante que a gente entenda que as melhores coisas e as coisas mais grandiosas, elas partem do nosso interno. Elas partem de uma necessidade intrínseca de você descobrir aquela resposta. Só que ao perguntar para muitas pessoas, foram mais de 30 países perguntando, eu comecei a ver que as respostas, elas tinham uma ligação. Todo mundo respondia, apesar das culturas serem muito diferentes. Então, imagina que eu fui para Laos alimentar monge, e fui para Dubai, e fui para pontos onde é outra cultura, é outro mundo, né? Eu fui para o Tahiti, eu fui para Nova Zelândia. Mas todo mundo respondia, Carol, que para ser feliz precisava ser amado. Ninguém falava que queria ser feliz sozinho. Todos os melhores momentos de felicidade eu estava junto com alguém. Então, ser amado, mas também amar, era o primeiro ponto. Só que não bastava ser amado. E aí, quando a pessoa continuava, tinha outro padrão. Que, tudo bem, eu sou amado pela minha família e os momentos mais felizes são da minha família. Eu amo o meu trabalho, mas eu preciso ser ouvido. Se eu não for ouvido, eu não tenho o tal do senso de pertencimento. Então, o ser amado, ser ouvido e ouvir, né? Traz esse senso de pertencimento e de evolução. E quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de trabalho, a felicidade relacionada a trabalho tem a ver com eu achar que eu estou evoluindo e contribuindo dia a dia. E aí eu acho que eu faço parte daquilo e que eu tenho uma relevância. E o terceiro ponto mais curioso e último era que as pessoas não se permitiam errar. Então eu botei aqui como se permitir errar para ser feliz. É óbvio que elas me respondiam falando assim, Carol, eu quero errar para ser feliz. Mas sempre tinham, ai, Carol, se eu tivesse tido essa sua oportunidade, se eu tivesse tido a sua coragem, se eu tivesse mudado de carreira, se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse saído desse relacionamento tóxico, se eu não tivesse permitido que o meu chefe tivesse feito o que ele fez, se. E a minha pergunta sempre foi, e por que não? E aí, Carol, o que eu percebi foi um medo muito grande do erro. Um medo de uma vulnerabilidade que a gente tem falado cada vez mais, e ainda bem, mas que as pessoas elas ficam dentro de uma zona, que é a zona de conforto mesmo delas, mas não porque elas estão confortáveis, porque elas têm muito medo de expandir e de sair e do que vão encontrar. Então a felicidade está baseada nesses 3 padrões, só que para cada um, esses 3 padrões, depende muito. Então essa é a linha tênue entre a gente ter amar e ser amado, ser ouvido e ouvir, e poder errar e permitir que o outro erre, que isso também é algo que a gente não permite tanto. Baseado nessas 3 descobertas, apesar desse mundo tão grande, eu voltei para o Brasil e falei, será que isso tem cunho científico?
Porque agora que eu juntei vários dados, eu falei, será? E aí eu aprendi a minha segunda maior lição da vida. A primeira foi entender que eu também estava naquele piloto automático e que a minha vida, apesar de ser engenheira e trabalhar em mercado do financeiro, números não era o sujeito, era o predicado da frase. O sujeito da frase eram pessoas com resultado. E a terceira coisa, né, não era nem a segunda, a terceira coisa que caiu ali de insight para mim foi falando, uau, a gente está na contramão. A felicidade é mais simples do que eu imaginava e a gente está cada vez mais egoísta. A gente está cada vez se escutando menos. E a gente está cada vez permitindo que o erro ele não aconteça. E aí foi que eu fui buscar na neurociência uma explicação para ver se tinha alguma base. Descobri o quarteto da felicidade, aí fui fazer Santa Casa, aí me especializei em neurociência. E aí vi que tinha o ser amado e o ser ouvido. Eu falei, a dose, eu chamo de dose os quatro, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. A dose explica muito do ser amado e do ser ouvido. E o cerebelo, que é a nossa estruturinha, que só é uma parte do cérebro, que ele só aprende através de tentativa e erro, ele precisa de feedback, isso está errado. E de feed forward, continua fazendo isso que isso está certo, ou isso está certo, faça mais, tal. E se a gente não fala que está errado, e se a gente não fala para os nossos filhos, para os nossos funcionários, a gente não impõe limites, a gente realmente começa a automatizar todo o nosso sistema errado. E eu falei, então tem um cunho científico no amar, ser ouvido e poder errar. E aí eu falei, então se tem um cunho, para onde a gente está indo? Como é que eu ajudo os outros a entender que isso é simples, mas que precisa de um caminho que não é fácil? Porque apesar da felicidade ser simples, ela não é fácil. E eu queria, e sempre assim, essa linha tênue entre, não, mas fácil não, ela não é. Ela não é complexa, ela é simples, mas ela não é fácil, porque a gente acaba, no meio dessa dose, a gente dosa de uma maneira muito errada. Então, a gente vai buscar dopamina através da rede social, através das conversas, né, Carol? A gente sabe muito disso, do emprego, a gente acaba entrando nesse piloto automático e o mundo escolhe a gente, não a gente escolhe. Enfim, quando eu sentei e falei, o que é esse piloto automático? Eu falei, as pessoas não se conhecem, então o método ele se baseia aí rapidamente numa fundação de primeiro se descobrir, descubra. Quem é você? Só que quando a gente usa essa palavra autoconhecimento, a gente está distorcendo ela. Então, eu estou falando de um autoconhecimento muito como você pensa e como você sente. Você está na congruência entre o que você fala e o que você faz, o que você está realmente pensando e sentindo, para depois que você entender isso, e pensa na sua empresa, não é só entender você, mas entender seus funcionários, entender a sua cultura, entender o seu ambiente, o ambiente modela muito, a epigenética já fala isso, para você recriar um mindset de sucesso. O que é um mindset de sucesso? Existe uma falácia que a gente só usa 10% do cérebro. Isso não é uma verdade. A gente usa ele na sua totalidade, mas não na máxima potencialidade que ele tem. Passa neurotransmissores, passa neurônios em todos eles, mas a gente não usa na máxima potencialidade. Então é se descobrir para recriar talentos, para você se fortificar, você suprir isso e para a gente poder ir para uma guerra, uma batalha contra a vulnerabilidade, contra os nossos erros, contra todas as interferências e crenças que a gente tem chamados sabotadores, armado nesse sentido de me apropriando do que eu já faço bem para ir batalhar contra o que eu não faço tão bem assim. A gente vai muito pelado para essa guerra, a gente enfrenta isso todos os dias. Então descobrir, recriar, desconstruir sabotadores para construir o seu caminho. A gente tenta construir caminho sem ter a fundação, a gente monta em cima de areia mesmo a nossa estrutura. Mas aí não funciona, né? Uhum. Não funciona, é o que a Bíblia fala, né? Fica super frágil tudo, né? E aí, quando você constrói numa base sólida, robusta, o vento pode vir, porque vai vir. A tempestade vem e bate, machuca, arranha, mas você não cai nesse sentido. Você pode até cair e levantar, mas você não desmorona, você não desaba, porque você tem uma estrutura forte. Para manter equilíbrio, Carol, esse que é o método. Descobrir, recriar, desconstruir para construir, para manter equilíbrio, nunca resultado, equilíbrio sempre. Esse é o método da Santé. Que demais, adorei. E eu ia só fazer um comentário, né, sobre um dos, não sei como tu chama, desculpa, os pilares da felicidade, que é o amar e ser amado, a escuta, enfim, e ser escutado.
e o terceiro que está relacionado ao erro, né? A permissão para errar, e o quanto que isso é um contrassenso, né? Porque as pessoas elas não conseguem agir, virar a página em relação ao se eu tivesse feito, se eu tivesse, quando na verdade, quando elas não conseguem agir, parece que elas estão com um compromisso com o erro delas. Elas estão amarradas ao erro delas sem conseguir, mas tu não precisa ficar com compromisso do teu erro, né? Justamente é essa virada que eu vi que tu fala bastante através do teu exemplo também no teu Instagram, principalmente, que eu acompanho, sobre tu ser engenheira e hoje tá totalmente orientada a outra área. E tá tudo certo, é a tua nova escolha, é a tua escolha, é a escolha que tu te identifica mais, é que tá conectada com a tua felicidade, né? E o quanto que justamente o não conseguir mudar é o que te amarra no compromisso com um erro que está relacionado à infelicidade e não à felicidade, né, que é o passo. Uhum. E eu vi também sobre a tua descoberta toda do que é felicidade, que tu tem um quadro, não sei se é um quadro que tu chama assim, mas que tu pergunta para algumas pessoas da tua rede de relações, né, que trazem sobre o que é felicidade para elas. Muito legal. Posso te perguntar o que é felicidade para você? Eu sei que isso não estava no nosso script, mas... Não, claro que pode. Claro que pode. Olha, eu tô muito pautada, né, em toda essa base que tu trouxe, assim, que é amar e ser amado. Acho que um dos pilares fundamentais para mim é a minha família. Eu sou bastante orientada para o trabalho. Gosto bastante, criei uma empresa que hoje está super bem, funciona, tenho ela há 20 anos, há um tempão, então sou muito orientada para o trabalho, eu me realizo trabalhando, os meus filhos sabem disso, né? Eles lidam com a minha ausência, com essa felicidade, entendendo que isso é felicidade para mim e não necessidade. Também tá junto, mas em primeiro lugar é felicidade, é realização. Eu sou apaixonada pelo que eu entrego, enquanto eu puder estar entregando isso, eu vou estar feliz, né? Vou estar tá relacionada à minha felicidade, mas não acima de qualquer coisa, né? Eu preciso ter tempo para minha família, né? Isso é prioridade para mim. Os meus finais de semana com a minha família, as minhas noites com a minha família, são coisas inegociáveis que estão relacionadas à felicidade para mim também, assim como o tempo para mim, né? Que é o meu bem-estar. Quer que seja a minha meditação, a minha terapia, a minha massagem, a minha academia, é um monte de dias, né? Mas, enfim, que é o que acaba me reconectando comigo mesmo, com o meu propósito e até me ajudando a lidar com conflitos e com a peleia do dia a dia. Peleia é uma expressão aqui do Sul, né, Carol? De gaúcho. Mas que está relacionado a que, obviamente, não é tudo flores. Meu dia a dia tem dias péssimos e difíceis e desafiadores, natural, como de todo mundo, mas essas questões, esses pilares, me ajudam a transpor tudo isso também com mais facilidade, né? Então, isso no geral, compreende a minha felicidade. Maravilhoso, maravilhoso. Até de explicar o que para o cérebro é um equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala manter o equilíbrio, a pessoa já pensa, e eu que vim dessa área de engenharia e lido muito com pessoas mais lógicas, balança, 50-50. Você não passa 50% em casa e 50% trabalhando. Mas a hora que você fala, é inegociável as minhas noites, o meu final de semana, o meu respeito comigo próprio de ter o tempo de ir na academia, ir na massagem e tal, esse é o seu equilíbrio dinâmico, que é o 20-80, mas no 20 você tá nos 20 ali, você tá o 100% dos 20% que assim você tem. E aí que a gente entende o que é o equilíbrio para o cérebro. Não é metade feliz, metade triste, não é metade em casa, metade no trabalho. É o que te faz bem. Né? E isso faz toda a diferença do mundo, né? Isso que traz propósito, que essa palavra também tão distorcida. Perfeito. Ótimo. Eu ia pegar sobre uma das últimas etapas ali, eu não sei se é a terceira ou a quarta exatamente do método, né, sobre os sabotadores, e como que a gente pode linkar ela com a síndrome do impostor, né, que se fala hoje no mercado, enfim, nas carreiras dos profissionais. Como que a gente pode correlacionar com os chamados sabotadores essa síndrome, assim, que a gente sabe que a maioria das pessoas sentem, né, o quanto que ela é muito mais comum do que a gente imagina. Só não são todas as pessoas que falam que se sentem assim, né? Enfim, como que isso se relaciona com o método no sentido de sabotadores? A pergunta é perfeita porque as pessoas realmente, muitas não falam, quase todas sentem, né? Tem até uma estatística que fala que 70% das pessoas sentem a síndrome do impostor. Quem não sente? Eu gosto muito quando o Adam Grant, ele classifica o impostor e o jogador de araque, né? O jogador de araque é aquele que nem tem tanta competência
mas ele bota uma confiança ali que ele fala até de coisas que ele não sabe, que até aquela curva do Dunning-Kruger ali, de tipo, quando eu sei um pouquinho de algo, eu tenho a montanha da estupidez, né? Que eu falo coisas como se eu soubesse tudo e tal, e não sei quase nada. Quanto mais eu conheço, eu vou descendo falando, cara, eu não conheço nada, né? E a síndrome do impostor, ela tá muito atrelada a um medo de exposição de descobrirem que eu não sei tanta coisa assim, ou que eu faço algo e se me descobrirem que eu não tenho tanta competência. Mas todo mundo que tem a síndrome do impostor é porque, de certa forma, tem alta competência e, em algum grau, baixa confiança. Então, se eu pego alta competência, eu já tenho muito sobre a pessoa e a gente precisa mudar um pouquinho, né? Muita gente me pergunta, falou, Carol, o que eu faço? Porque eu me sinto um impostor. É você começar a mudar seu mindset fixo de eu não consigo para o ainda não consigo, é um processo. Eu ainda não consigo e saber que a confiança, ela vem no processo, não é ficando parado. A confiança é como se fosse o movimento de, assim, você tentar um passo por dia, porque a gente brinca, fala, nas aulas a gente fala, a prática leva a, e aí todo mundo responde, a perfeição. Fala, não, a prática, ela leva a melhoria contínua, a perfeição, ela não existe. Então, quando eu tô melhorando, eu tô evoluindo e é aquele 1% que você tá todo dia fazendo. Qual que é a correlação com o sabotador? Toda. O sabotador, exatamente, são crenças limitantes que vêm desde pequenininho para me defender, nunca para me destruir. Então, na síndrome do impostor, quando eu sinto isso, eu quero me defender, eu quero falar, e se eu for exposto? E se acontecer? Então, dentro da síndrome, existe um sabotador que está tentando te proteger para que você não sofra. Só que a proteção dele faz com que você não cresça. E esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive da biologia, entendendo que a genética influencia, mas ela não é determinística. O ambiente influencia muito mais do que a genética. Então, toda vez que eu tenho uma crença que ela é limitante, Carol, eu começo a agir de uma forma que me paralisa um pouco mais. E o que eu preciso fazer é entender que isso é uma crença e tentar ter o mindset de crescimento de que eu estou no processo de evolução. Não é para você ir em preparação, porque aí tem cortisol na veia e você vai ficar estressado. Então, aquele negócio, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem a síndrome? Vai. Ah, você acha que você não sabe falar em público? Se coloca na situação. Não. Se prepara. E aí vai com medo, mas a preparação é o grande segredo para a gente começar a combater. Então, tem tudo a ver um com o outro, mas nem toda síndrome é um sabotador, mas toda síndrome tem um sabotador envolvido. Excelente. Depois eu ia evoluir contigo para perguntar, né, como que as empresas podem chegar no mindset proposto pelo método, pelo Santé? Como que tu, em primeiro lugar, como que tu conscientiza as empresas disso, né? E como que tu aplica projetos nesse sentido também? E como vem sendo a receptividade também, eu tenho curiosidade de saber, assim, sabe? É impressionante o que aconteceu na pandemia, porque na pandemia a gente teve como se fosse uma paralisação de um sistema em movimento. E teve um lado muito negativo, e a gente sabe disso, quanta gente perdeu gente e tal, só que teve uma conscientização necessária, porque quando o sistema está desequilibrado, alguma coisa precisa acontecer para começar a voltar para o equilíbrio. E as empresas começaram a perceber que, quando a gente fala, como é que as empresas fazem? É como se a gente colocasse a empresa como sujeito, né? A empresa tem pessoas. Então, quando o Simon Sinek fala 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócios. E essa conscientização é que fica cada vez mais clara de, opa, a gente tem que dar resultado. Mas se a gente não tiver as pessoas, de certa forma, bem, com um bem-estar, e você mesmo começou o podcast hoje falando índices muito altos de o quanto um bem-estar, o quanto a felicidade é o fator número 1 da produtividade. Não existe fator maior ou melhor do que o bem-estar para eu produzir mais. Quando a empresa entende isso, como é que eu conscientizo? Falando, você é feliz? A pessoa fala, mas você veio aqui falar... Falei, porque felicidade gera lucratividade. Através do quê? Da produtividade. E aí você vai conscientizando isso. Então, se as empresas entenderem
que apesar de elas serem de tecnologia, mercado do financeiro, qualquer produto, serviço que elas tenham, tiverem pessoas atrás, a gente está falando dessa conscientização de que a gente precisa sim, como até um bem da sociedade. Existem empresas fazendo universidades, e eu não vou nem falar universidade, porque esse termo eu aprendi há pouco tempo atrás, que ele está errado, é uma academia. Academias dentro das empresas, para que realmente a empresa seja responsável pela essa mini sociedade que existe dentro dela, que são os colaboradores. Olha que coisa bonita se a gente realmente cuidasse dos nossos funcionários. Muita gente confunde e fala, mas não é minha família, porque eu não vou me mandar embora alguém da minha família. Você não precisa ter uma família, mas você precisa ter senso de comunidade. Você precisa entender que o cérebro é social e as pessoas passam muito tempo no seu trabalho, na sua empresa, e com o seu propósito. E é isso que está perdendo. Então, a conscientização, ela tem sido cada vez maior, cada vez melhor e cada vez mais profunda. Ninguém mais quer treinamento, Carol, assim, vem aqui, Carol, eu faço muita palestra. Só que quando eu vou para palestra, eu tenho um objetivo muito grande, que é conscientizar que não pode parar ali. Porque se parar ali, o funcionário abrir o filtro e ele vai falar, e o que vai acontecer? Você precisa continuar nessa trilha. Só que o que acontece muito ainda hoje em dia é que não tem link entre uma trilha e outra. Por isso que eu acredito em programas, eu acredito num acompanhamento, eu acredito numa evolução que passe a ter step by step. Por isso que método é algo que a gente fala, mas não fica engessado a metodologia? Não, o método é para dar direcionamento. A forma como você vai aplicar pode ser completamente diferente para Carol Garrafa e para Carol da Grow. Sim. Assim como para cada empresa também, a metodologia que tu implanta, ou a forma da metodologia, pode existir uma customização relacionada a como tu entrega para cada empresa também, de acordo com a cultura, enfim. Eu adoro falar com assim, pessoas que entendem isso. Eu fui dar uma palestra na Azul e eu comecei falando, eram 170 pilotos. Falei, vocês estão em piloto automático? Para eles, quê? Aí eu falei, como é que tá seu plano de voo? A linguagem, isso é muito legal, a gente entender que se a gente fala a língua da pessoa que está na nossa plateia, já é o primeiro quebra-gelo maior de uma conexão que gera confiança. E não existe relacionamento sem confiança. Então, você pegou num ponto de, se eu vou para Porsche, é diferente. Se eu vou para o Itaú e eu fui para a tecnologia do Itaú, eu pergunto se eles estão conectados. Porque tem a ver com a linguagem de tecnologia do dia a dia deles. E aí você vai fazendo... E é assim que a gente engaja. Não é a Carol tem uma metodologia que vai falar sempre igual. Não. A Carol tem uma linha que sabe que todo ser humano precisa se descobrir e precisa passar. Mas da forma, o como é de cada um. Perfeito. Demais. E por que Santé? Nos conta. Essa pergunta eu gosto muito de responder, porque Santé veio da França. Eu estava na França quando me deu esse grande insight, essa grande inspiração, né? Mais do que a minha motivação, a inspiração. E Santé, na França, é saúde, é um brinde. Brinde a gente nunca faz sozinho, Carol, a gente sempre precisa do outro, o cérebro é social, então quando a gente fala de felicidade, fala de uma felicidade conjunta, quando você fala Santé, eu tô brindando algo bom, eu tô feliz. E Santé de saúde, na França também significa saúde em termos gerais, igual é aqui, não é só saúde, é saúde corporal, é saúde física, é saúde mental. Então, Santé, as cores dela também são o equilíbrio máximo entre as palhetas ali, né? Que é o rosa forte e o verde forte, que juntos, e a gente tem o símbolo do A, dão crescimento, dão a direção, como se fosse uma bússola mesmo, e dá tudo que você precisa para juntos vocês chegarem mais longe. Então, Santé é um brinde à vida. Demais. A gente aqui é muito fã também a gente tem na nossa cultura, e por isso que eu tenho liga total, assim, e eu não tinha pesquisado sobre o Santé que tu tá trazendo, né?
E a gente é muito fã, que está na nossa cultura, sobre celebrar pequenas conquistas também, e pequenos momentos. Pequenas e grandes, mas a gente gosta mais das pequenas até do que das grandes. Porque para poder criar essa cultura e entender que toda vez que a gente celebra pequenas conquistas, a gente está se conectando com o nosso potencial realizador também, né? E tu não precisa ser grandes coisas para tu te conectar com o teu potencial realizador. São pequenas coisas do dia a dia, uma coisa nova que tu conseguiu fazer, que tu conseguiu desenvolver, né? Brinda por isso, celebra por isso, faz pequenas celebrações. Então, sempre é isso, né? Só queria falar que você, de novo, acabou... Eu sempre começo qualquer palestra falando que não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido, né? E a gente tá numa sintonia tão boa aqui, que toda hora você tem trazido pontos. Agora você acabou de trazer um ponto fundamental, né? Que é, se o cérebro ele não celebra pequenas coisas, a dose tá errada. A gente começa a distorcer a dose. E por isso que dose, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se a gente quiser uma felicidade toda hora, todo momento, só de coisas grandes, aquilo fica descompassado e aí você vai buscar uma felicidade pela falta de, então já não é mais felicidade. Você já tá eu preciso da rede social, eu preciso do status, eu preciso do like, eu preciso tal. A hora que você celebra pequenas conquistas todos os dias, você tá retroalimentando o seu sistema de recompensa, de assim falar, é isso que é importante. Quando vier as grandes, mas você tá todo dia satisfeito. E essa é a felicidade que eu mais acredito. Então, você acabou de explicar o que é a dose pra gente e o como que a gente tá distorcendo esse nosso sistema e fazendo com que ele aprenda tão errado. E aí a gente já não tem mais prazer nas coisas pequenas, como ficar com os filhos, como ter uma noite de paz, ou ter uma noite rodeada de amigos só, sem que você precise estar num iate, num barco, ou que você precise estar tomando a champanhe mais cara, né? Então é muito bacana. Obrigada pela contribuição. Perfeito, sintonia, demais. Já falou um pouquinho, mas eu não sei se tu tem algo adicional para nos trazer, assim, em relação a essa transição, assim, sobre tu ser engenheira de profissão, né, no sentido de formação mesmo, e ir para o lado da neurociência, que tu contou o teu storytelling sobre como que isso aconteceu, assim, de fato. Algum outro ponto que tu acha interessante poder estar nos trazendo sobre essa transição em si? Eu quero chamar atenção só para 2 pontos a mais. A sua profissão, ela não te define. Ponto. A sua profissão, ela não te define. Ela te dá propósito. E tudo que você escolher como profissão, pensa que tem um connect the dots, né? Tem um conectar dos pontos que eu só consegui construir uma metodologia porque eu fiz engenharia. Na minha trajetória, não é que só um engenheiro constrói uma metodologia, não é isso. Mas a conexão de entender padrões foi o que eu fui treinada a faculdade inteira, para pensamento crítico. E as associações feitas, porque eu não estava ali buscando algo para ter uma resposta. Eu estava, uma resposta de uma metodologia, eu estava buscando algo para ter uma resposta para mim. E aí, através disso, então a profissão ela não te define, eu sou a prova disso, eu sou engenheira de formação e fui para a neurociência para entender mais a fundo uma missão de vida que eu descobri para mim. Então, esse é o primeiro. E o segundo a gente decide profissão muito cedo, a gente decide com 17 anos, você tem que tomar uma decisão da vida. E já está em todos os estudos que é uma das épocas mais estressantes para os jovens, aonde ele tem que tomar, e o seu cérebro, a parte racional já está formada, ele tem um poder de tomada de decisão, mas a parte emocional ainda não, toda formada, é por volta de 25 e 26 anos, então imagina que a gente tem essa distorção. Então, o que eu falaria aqui é, a sua profissão, ela precisa te dar propósito. O propósito é o que você faz todo dia, o que você está devolvendo para o mundo, né? Quando você já está transbordado. Mas ela não te define. O quem é você é muito mais profundo do que isso. Então, toda vez que a gente começar uma conversa, não sei como é no Sul, Carol, aqui em São Paulo, a primeira pergunta é o nome, quando você não conhece alguém. A segunda é o que você faz. A gente se define pela profissão. Fala, eu sou a Caroline, eu sou engenheira. E quando eu entendi isso, eu falei, eu não sou engenheira, eu sou a Caroline. Agora eu tenho muitas coisas. E eu fiz engenharia. E a engenharia, ela é parte do que eu sou, mas ela não é quem eu sou. Então, é um estado, né? E eu acho que é esses 2 pontos que eu queria falar. A profissão não te define, ela te dá propósito. Ela é muito importante para você devolver ao mundo ao que você veio fazer, mas ela pode ser uma conexão entre o que você vai descobrir mais para frente. Excelente.
E a gente já é muito antigo essa visão de que, mas que a gente vivia no passado, eu, pelo menos, talvez meus pais, meus avós, muito essa questão de quando tu ia mudar de carreira, a questão sim, mas então toda essa formação de 5 anos tu vai jogar fora, né? Porque é um horror dizer isso, porque não vou jogar fora. Tá dentro de mim, tá esse aprendizado dentro de mim, sou eu também. E quem sabe, indo para uma outra área, eu vou poder transformar de maneira diferente, como foi o que te aconteceu, né? Atualmente, a gente já tem dados que uma criança de aproximadamente 3 anos hoje, ela vai poder ter ao longo da sua carreira uma média de 6 escolhas profissionais e carreiras. E que coisa boa essa plasticidade, essa possibilidade de mudança, essa transposição, inclusive, de aprendizagens completamente diferentes, né? Porque pode ser super útil, como foi o teu caso, um dos gaps, por exemplo, que a gente que é da área da psicologia, que os psicólogos têm, que é uma coisa que tem que estar sempre na nossa pauta, é justamente essa questão do processo, né? É não estar trabalhando tanto no subjetivo e sim poder estar trazendo isso para um processo. Como que tu trabalha essas questões de maneira mais prática, mais objetiva, mais processual, com mais tangibilidade? Então, quando tu junta a tua engenharia com a tua expertise e toda a tua formação e teus estudos em neurociência também, em comportamento humano, tu conseguiu trazer isso, né? Um excelente exemplo nesse sentido, que obviamente ele pode se transpor para tudo que é área que a gente quiser mesclar, né? O exemplo aqui hoje é esse, mas enfim, devem existir por aí diversos exemplos fantásticos nesse sentido, assim. Muito legal. E o que agora, devolvendo a pergunta para ti, né, Carol, para tu trazer, a gente geralmente quando está lidando e faz estudos nas empresas, a gente está olhando geralmente para os dados sobre os outros, mas tu me perguntou sobre felicidade para mim, eu queria que tu trouxesse também, assim, o que para ti representa felicidade e sucesso? Essa pergunta é muito legal, porque geralmente a gente está sempre pensando nos outros, né? E muita gente que trabalha com outros está sempre olhando para fora. E uma coisa que eu falei para todo mundo toda a metodologia e tudo que a gente faz é um quebra-cabeça, só que eu preciso ter sentido isso. Porque se você não sente, e se você não passa por, então eu preciso me colocar nesse contexto. Então eu já me fiz muito essa pergunta e eu vou fazer uma analogia, né? Porque assim, o que é felicidade, o que é sucesso? Eu começo uma das palestras falando para muitos executivos que já chegaram lá, falo assim, dá para ter sucesso e ser feliz? Porque quando a gente atrela, muita gente fala assim, dinheiro traz felicidade, traz ou não traz, né? Essa pergunta dá para ter sucesso e ser feliz? E a gente acaba essa palestra falando, dá para ser feliz e ter sucesso. Então, para mim, ter sucesso é ter felicidade, porque se você tem felicidade, é porque as suas necessidades básicas foram atendidas. Porque quando a gente fala de dinheiro traz felicidade? Absolutamente não. Por quê? Senão a gente veria muita gente muito rica, muito feliz, e não é isso que a gente vê sempre. Mas a falta do dinheiro traz a infelicidade. Então você tem que ter as suas necessidades satisfeitas. Porque se você não tiver, você vai correr atrás de um monte de coisa, não vamos nem falar sobre necessidade, não vamos nem falar sobre felicidade, vamos falar sobre necessidade. Então, para mim, sucesso tem a ver com felicidade. E o que é felicidade? Felicidade, para Carol, é como se fosse uma borboleta. Se você tentar pegá-la, ela escapa, porque ela é livre. Mas se você semeia o seu jardim, se você se cuida, se você sabe quem é você, se você se alimenta bem e faz esse jardim ficar lindo e tal, a felicidade volta para você. Felicidade como propósito, como sucesso, é processo, não é alvo. É o dia a dia. É assim, você entender quem é você, entender seus valores. Você, Carol, trouxe valores muito fortes que falam com o meu coração, que é família, que é trabalho. Isso, quando a gente entende isso na vida, a gente consegue ter um equilíbrio que tem muita mãe que fala assim, nossa, mas eu sou tão culpada, porque eu saio... Porque você não achou seu propósito ainda, porque o que você está fazendo como trabalho não está te satisfazendo. Porque se você achou, você entende que para os seus filhos isso também vai ser importante. Esse é o maior exemplo que assim, você pode dar. Mas eu quero ser mãe. Tudo bem, então esse é o seu propósito. Então que você seja a melhor mãe que assim você pode ser. E se está preenchido é a sua felicidade. E você está transbordando isso. E que bom que a gente tem gente que pode ficar o tempo inteiro. Mas felicidade para mim é essa conquista do dia a dia. E nada tem a ver com acontecimentos, tem a ver com preenchimento. A gente fala muito que tem a primeira felicidade ali, que eu nem chamaria de felicidade, que é algo que é mais material,
é mais en passant, né? Então você tem que comprar mais uma bolsa, você tem que ter mais uma amiga nova, ir para uma balada, tipo, comprar um carro e tal, só que passa muito rápido. Isso é a primeira fase onde as suas necessidades básicas já são supridas, que você passa a ter uma condição de comprar coisas e isso, a curto espaço de tempo, preenche assim, ó, mas esvazia muito rápido. Depois que você entende... Não é que não é bom, só um parênteses, é bom, né? Só que é super bom, só que passa rápido. Tem que ter consciência do quão efêmero é isso, né? E é necessário. Você trouxe um ponto super importante. É bom e é necessário. Eu não tô falando que é para você ficar só na vida de que você tem vontade de comprar alguma coisa, você pode e você não faz porque você fala, não é isso que é felicidade. Não é sobre isso. É até o primeiro estágio, depois que você supre a necessidade. Mas depois que assim, você começa a se aprofundar e a amadurecer, porque também tem isso, né? O amadurecimento do que é realmente a vida. A gente não fala da morte, mas tem um assim, limite e tal. Você vai estreitando um pouco e tem uma vida com mais comprometimento. Que aí você prefere a viagem em vez da compra, que você prefere ficar à noite com os seus filhos em vez de ficar no celular ganhando like. E aí você vai, que na empresa você prefere algo que você nem tá falando só do bônus mais alto, mas que você vai ter um prazer danado de estar lá e estar ajudando e tal. É uma vida mais comprometida com o seu propósito. E aquilo dura mais tempo. Até você chegar no seu último estágio, que é a vida com significado. A hora que você chegou no último estágio, que você entendeu o significado, esse é o transbordo, que é a diferença entre eu dar esmola, que aí, eu sou um giver, eu tô dando esmola para satisfazer o que, olha como eu me senti bem, eu tô me sentindo melhor do que a pessoa que recebeu a esmola, do que eu dar o meu ouvido para uma pessoa que se sente invisível ser ouvida. Eu tô transbordando, aí eu tô devolvendo ao mundo, a felicidade ela já é tão perene que eu vou perder gente porque a vida é assim, eu vou passar por situações difíceis, mas o estado ali de preenchimento, ele não esvazia. O que vem são momentos difíceis. Eu adoro falar a frase, todo mundo fala, que, Carol? Eu falo assim, tem muita gente que fala, para mim a vida são momentos felizes. É disso que é feita a vida. Para mim, a vida são feitas de momentos tristes, porque todo o resto é feliz. Mas alguns momentos eles são tristes mesmo, e aí a gente tem que encarar o luto. Eu não acho que tem que fazer, morreu alguém, tudo bem, todo mundo morre. Não, é um desapego material ali do físico que é difícil. Perdi o emprego, cara, é difícil. Eu me senti rejeitado, acabei um relacionamento, acabei um casamento. Não vamos negligenciar, mas são momentos. E aí, se você entender o que você tem dentro e se conhecer bem, você tem a estrutura para cair em 7 e levantar 8. Perfeito. Se o pilar está bem construído, né, ele é sustentado. A gente vai agora para o quadro, que é um quadro que a gente tem aqui no Passa no RH, que é o que você faria. A ideia é que a gente possa debater sobre situações que acontecem no cotidiano de profissionais que atuam com RH ou até lideranças, né, trazendo soluções mais executáveis e eficazes, assim. Então, vou te colocar de frente de um cenário para ver como é que tu conduziria. Uma liderança comercial foi contratada para assumir um time após a antiga head do setor ser demitida. Existe muita resistência prévia, porque todos eram muito apegados à gestora anterior, mas não há nenhuma intenção de trocar a equipe, já que são muito bons tecnicamente. Essa nova liderança percebe que o que falta para a equipe é inteligência emocional e resiliência para se adaptar a essa grande mudança. O que fazer para solucionar os conflitos e não gerar desmotivação em quem está entrando? Ou até o que fazer com a head, o que fazer com o time? O que tu sugeriria? Muito legal esse problema, me senti assim, do tipo, vamos decupar um pouco, né, o que foi falado, né, então a gente tá falando de uma liderança comercial, aí na minha cabeça já vem assim um depara para talento, se é uma liderança comercial, o que essa pessoa faz bem? Ela vende bem, porque se ela não vende bem, ou ela tem talentos de aptidão de persuasão, de liderança mesmo, tal, para ela falar com o cliente. Eu primeiro se voltaria para se preocupar com o time que ficou. Mais do que ainda a primeira pergunta de para não desmotivar quem está entrando, existe um time que aconteceu algo e a gente não sabe, porque não está no contexto, por que a outra pessoa foi mandada embora. Mas um time gostava dessa pessoa. E aí o que está faltando, tem aí 2 palavrinhas, né, que é inteligência emocional e resiliência. Mas eu vou juntar todo isso no bolo do que a gente chama de people skills. People skills
como eu lido comigo mesmo e como eu lido com os outros nas diversas vertentes. Aí você fala, Carol, por que people e não soft? Eu conheço isso como soft skills. Porque para o cérebro não é soft, porque a gente precisa parar de falar soft skills, senão a gente entende que é menos importante. Essa é a característica mais importante que a empresa precisa desenvolver nos seus liderados, principalmente. Então eu preciso entender como eles estão se sentindo. E eu preciso fazer um elo de confiança, porque sem confiança não tem relacionamento. Então essa pessoa que está chegando nova, ela precisa primeiro escutar. É uma coisa que a gente não faz muito. A liderança já tenta ir lá e falar assim, tô aqui e tal, e se vender já, e falar tal. Então o que ela tem de bom como talento, mas 3 passos atrás para eu entender onde eu tô chegando, porque já tem um ambiente formado, já tem uma mini comunidade feita. Então, primeiro é escutar, acolher, e depois dar um tempo, porque o tempo é um remédio muito bom, né? Então, assim, dar um tempo, mas acompanhando esse time. Então, fazendo toda uma parte de one-on-one, de alinhamentos, tal, para que essas pessoas se sintam, porque é como se elas tivessem ficado meio órfã. A hora que você perde um líder que é muito bom, a pessoa se sente um pouco... E agora? Eu vou ter que me provar tudo de novo e tal? Então, se essa pessoa que chega com esse mindset de, olha, eu não quero substituir ninguém, até porque tem esse negócio, né? Todo mundo é substituível. Não, todo mundo é insubstituível. Os processos são substituíveis. Mas você chega com o seu jeito novo e acolhe, e aí você mostra uma vulnerabilidade, fala, pô, que bom que vocês gostavam da... O que a gente pode fazer juntos pra gente construir um time e dar continuidade? Eu não quero recomeçar, eu não quero zerar o seu passado. Houve o histórico. Então, primeira coisa que eu falaria nesse é uma empatia e uma escutativa. Lembrando sempre que é uma empatia, e é muito importante que isso seja falado, uma empatia cognitiva, é uma empatia de entender o lugar do outro, não é emocional, que eu vou sentir o que o outro sente, senão vai ficar um clima pesado e aí vai ter uma contaminação. Eu, como líder, tenho que contagiar e não me contaminar. Então, falaria isso. E até porque a resiliência que está faltando... Não é assim, é uma situação que aconteceu e as coisas acontecem. Geralmente a gente já pensa, nossa, ou trocar a equipe inteira. E para quem está chegando, eu acho que é também essa nova cultura de até botar essas pessoas que estavam antes como assim, pô, vamos ter a responsabilidade de construir esse ambiente bom também para quem está chegando, para unir isso juntos, né? Porque geralmente a gente não mostra isso, a gente bota isso como problema. E no fundo, esse problema da nossa equipe é nosso, é da empresa. Então eu contextualizaria fazendo um processo de people skills, de por que vocês estão chateados, o que aconteceu, como é que vocês estão se sentindo, e o que a gente pode fazer daqui para frente. Primeiro você olha para trás, feedback, né? Você constrói. Depois você começa a construir o seu futuro, e aí acompanhamento. Essas pessoas precisam ser acompanhadas nesse primeiro momento um pouquinho mais próximas. Perfeito. E aproveitando o gancho, como que tu vê o preparo dos líderes para esse tipo de condução? Essa eu acho que é a pergunta-chave. Eu acho que quando a gente fala que empresa tem pessoas, eu acho que sempre tem agora alguém, ou alguém que a gente conhece e tal, que já está mais aware, que já está mais ligado nessa parte do desenvolvimento humano, e principalmente de people skills. Mas o treinamento da liderança ainda é muito falho. A gente está numa transição de geração e de metodologias e de formas, que eu costumo fazer uma analogia com a escada, Carol. É assim, a gente está muito preocupado, que é um pouco do contexto do problema. O que a gente faz com esse time para não desmotivar, né? No contexto do time, que é a escada da metade para baixo. Estou tentando limpar e dar treinamento e dar suporte, fazer a parte técnica da escada para baixo. Mas a liderança que está sujando mais. E aí, se eu sujo em cima, a escada pode estar super limpa, ela vai sujar tudo de novo, porque a liderança é o exemplo. Então, eu acho que esse é o principal fator ainda de alerta. Os nossos líderes não são líderes, eles são chefes e eles são drivados só para resultado. Eles têm que ser, e resultado ele tem que ser uma consequência, e não tem, assim, negociação. Se uma empresa não está dando resultado, ela não consegue esse investimento em pessoas, mas precisa caminhar juntos. E a gente não tem líderes, a gente tem muitos chefes ainda. Acho que você pegou no ponto. Exato. Mesmo cenário que a gente vê por aqui.
Temos bastante o que transformar ainda nesse sentido e entregar enquanto aprendizagem, né, para essas lideranças, que eu acho que quando conseguirem aprender a fazer isso de fato na prática, tem o potencial de gerar uma grande transformação no mundo organizacional. É uma revolução, na verdade, né? Uma linda revolução, que não é romântica necessariamente, porque ela tem que estar conectada com o resultado, como tu trouxe, mas é bem passível de aprendizagem. Vamos para o quadro Sempre Bem Informado para fechar. A gente já está aí ultrapassando o nosso tempo nesse papo riquíssimo, mas vamos fechar com esse último quadro aqui, Sempre Bem Informado. A gente está sempre aqui na Grow olhando para a questão de gestão, de inovação, de tecnologia. Esse mês a gente se deparou com uma matéria no portal Fast Company Brasil, mostrando que trabalhadores da geração X estão desiludidos com a cultura tech e mais desmotivados de maneira geral com relação à carreira. Ele traz, né, o estudo que 68% dos trabalhadores de tecnologia da geração X dizem que seu trabalho não é tão importante para eles na realização dos seus objetivos de vida. E o que é interessante, um contrassenso, é que a geração X foi a que construiu a cultura da tecnologia moderna e que acreditava que a tecnologia podia mudar a sociedade para melhor. Então, como que a gente pode pensar sobre esse fenômeno que fala diretamente sobre o bem-estar, propósito profissional e até sobre, falando desses colaboradores mais sêniores, né, que estão se questionando nesse sentido, que eu acho que conversa muito sobre o que tu trouxe já para a gente. Importantíssimo a gente falar, tem muita gente falando sobre a geração nova que está chegando, mas tem toda uma geração que está insatisfeita, mas que fez todo um movimento para chegar até ali, né? Então, assim, o passado tinha uma insatisfação, então foi se movido muita coisa para chegar até aqui. Mas a hora que eu chego e eu comparo, porque uma coisa que a geração nova não tem, ela não tem no que comparar. Ela tá no que ela tá vivendo agora. E a geração nova é uma geração muito de presente, que não pensa no futuro. A geração X era uma geração muito de futuro, do tipo, o que eu espero para frente. Então, construiu muita coisa Só que na hora que esse futuro chegou distorcido. E a gente começa a ter um pouco de saudade de valores mais sólidos. O esforço todo que foi feito, ele não é tão reconhecido hoje. Então, é natural a gente ter essa frustração de ter batalhado tanto, se esforçado tanto, imagina, carreiras e carreiras, porque você tinha que fazer carreira, você não tinha uma opção de escolha tão clara, você não tinha o equilíbrio de emoção com a razão, era vai lá e trabalha. E aí trabalhou, para você ter um funcionário que olha para você hoje e fala, você trabalhou porque você quis também, né? Não precisa se esforçar tanto. Meu pai conhece não sei quem e eu já tô, ou eu já entrei e tal. Então, dá para entender essa dissonância, que é como se essa geração que batalhou tanto estivesse frustrada. E a gente tem visto cada vez mais mudanças de carreira nesse sentido, mudanças de vida, mas também muita gente que não sabe o que fazer. E aí está se perdendo um pouco, tanto no profissional, porque escolheram carreiras que não necessariamente tinham a ver com o seu propósito, tinham a ver com o seu momento, né? A gente escolhe o que a gente tem naquele recurso, mas é o que a gente falou, escolheu lá atrás e deixou a vida aí levando piloto automático. A hora que dá esse wake-up call do tipo, amadureci, peraí que tem coisas que são mais importantes, falar, mas preciso pagar a conta. Então, existe todo um fenômeno acontecendo, que essa geração, ela começou a olhar para trás e falar, será que foi tudo em vão? Então, o que a gente precisa agora é fazer um trabalho muito específico com esta geração para entender que não, tudo que o cérebro e conectar todos os pontos é muito válido e muito necessário, porque, de novo, a gente está vivendo a dicotomia de nem tanto o prazer extremo de viver só o presente, não pensar em nada, porque, imagina, a gente tinha que esperar um comercial, a gente tinha que esperar o dia seguinte para ver a série, hoje em dia não se espera mais nada, então é um prazer instantâneo, que eu não preciso esperar mais nada, e futuro a gente pensa depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e os caras ainda passam em um Covid, que aí só intensifica do tipo, tem que viver tudo que a gente tem, e sem limite. Então a gente está tendo um choque de gerações, super importante de ser falado, mas muito ainda, do jeito que a gente falou da liderança, muito negligenciado. A gente está deixando essas pessoas sofrerem sozinhas nas nossas empresas. Porque a gente está falando de quiet quitting, muito do pessoal mais jovem que está ali só trabalhando, fazendo lá tal, mas já está desistindo. Tem uma geração inteira
que está frustrada e não está achando caminhos, porque também está numa encruzilhada de, mas agora é tarde demais, que é bem o poder errar, está se sentindo exatamente do tipo, agora é tarde. E aí o que eu falo é, não é tarde. O se conhecer é um processo que nunca a gente vai acordar e vai falar, pronto, Carol, acordei hoje, me conheci e acabou. Então, é um processo. Então, se dê a chance de... E aí, o que eu atrelaria, enquanto não dá para mudar ou de carreira ou de algo, você ir buscar algo que você mais gosta mesmo, e tudo é aprendizado, toda a bagagem que você teve até aqui é usar a sua história para o próximo passo. E se você fez todo esse esforço, eu queria só te dar esse recado. O seu cérebro está muito preparado, você treinou muito o seu cérebro e uma coisa muito boa. Então, para você dar o próximo passo, você está muito mais preparado com que qualquer jovem que chegue e fale, mas não é sem esforço e tal, tal, tal. A vida não é assim, é por isso que a gente está vendo também esse jovem se frustrando no seu presente já, e tomando Venvance, e sendo diagnosticado com TDAH de uma maneira muito, que às vezes nem é só uma falta mesmo de atenção mesmo, e de um mundo que está dando pra gente uma oportunidade de informação e não de conhecimento. O pessoal da geração X tem conhecimento profundo, porque teve que ir a fundo. O pessoal da geração nova tem informação. E conhecimento ninguém tira. Informação todo mundo te dá. Então, o que eu te falaria é, não ache que acabou. Ache que é só uma fase e que toda a estrutura e tudo que você treinou no seu cérebro, tudo que a gente treina, a gente fica melhor. Tá na hora de você pegar todo esse melhor, tirar essa síndrome do impostor, que com certeza neste caso tem, e fazer o próximo movimento. E enquanto você não pode fazer porque você tem que pagar conta ou você tá preso ainda, começa a fazer uma atividade extra que você goste muito, extra. E começa a tocar em paralelo para o seu cérebro ver quão prazer você tem e quanto competente você é para realizar. A hora que você entender isso e der o estalo, é o processo. E aí é dia a dia, trabalha de novo que você vai conquistar. Tem muita gente, muito empreendedor, que começa a se dar muito bem depois dos 45 anos. Então, eu tô falando 45 porque foi um número que ultimamente saiu, mas a gente vê de 50, 55, 60. Tem gente se formando em medicina com 60 anos. Tem gente fazendo advocacia. Então, eu gosto muito da frase: fracasso é um estado de espírito, sucesso é um estado de ação. Então, começa a agir. E mesmo que seja agir em paralelo com o que você não pode largar hoje, porque você está muito no processo ainda e não consegue enxergar isso. Mas começa em pequenos passos. Daqui a pouco você está andando mais rápido, daqui a pouco você está correndo e daqui a pouco você chegou na montanha. Nossa, que baita input para a geração X de reflexão. Maravilhoso, Carol. Assim, olha, infelizmente eu vou encerrar o nosso papo, que eu achei muito fluido, quanto conteúdo rico. Muito obrigada pela tua participação aqui no Passa no RH e por ampliar ainda mais conhecimento a respeito desse tema tão importante, que a gente aqui é fã também, que a gente entende do quanto que a gente tem que juntar forças, porque ele merece muita luz, né? Mais e mais luz ainda para a gente estar colocando para o mercado, para as organizações, enfim, para que seja de fato percebido com a devida importância pelas empresas, né? Que é o lado que tu traz, que de soft não tem nada, que é people, né? Que são as soft skills, as people skills, enfim, o quanto que isso de fato precisa ser olhado e trabalhado, porque também da mesma forma a transformação da soft ou people skills, elas são que nem a felicidade, é simples, mas ao mesmo tempo não é fácil, né? E requer um processo que é importante de estar atento. Demais, muito obrigada pela tua participação, teus inputs aqui. Vou te passar a palavra para tu te despedir. Queria te pedir também que tu colocasse as tuas redes para o pessoal que está nos ouvindo, que está te conhecendo, possa poder estar acessando e acompanhando teus conteúdos e o teu trabalho também. Eu que agradeço, Carol. É muito, muito, muito legal a gente encontrar na estrada dessa vida essas conexões e de pessoas que têm a mesma sintonia, os mesmos propósitos e principalmente os mesmos valores. Eu acho que a gente compartilha. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa divulgação incrível, um prazer participar, um prazer essa troca, a gente nem viu o tempo passar. Parabéns pelo roteiro, também uma delícia seguir ali uma coisa que faz sentido, e isso é uma metodologia, né? Não deixa de ser. E queria te parabenizar, você realmente é um exemplo e eu te desejo todo o sucesso e toda a felicidade, mas primeiro felicidade, depois o sucesso que ele vem como consequência, ainda mais, que você já é demais. Então, parabéns. Quem quiser seguir, @Caroline Garrafa no Instagram,
E @Método Santé. A gente tem as duas redes, elas andam bem juntinhas, mas em paralelo ali. E no LinkedIn também. Caroline Garrafa, dá para encontrar. E segue a gente, eu acho que esse ciclo de parcerias, ele só precisa continuar. Então, virei fã também. Super obrigado, Carol. Ai, demais. Excelente. Bom, para acessar mais conteúdos como esse, acompanhem o nosso canal e sigam as redes sociais da Grow. No Instagram é @grow_gp e no Facebook, no LinkedIn, é só pesquisar pelo nome Grow. Vocês também podem conhecer a Rocking Talent Brasil, que é uma revista sobre gestão, negócios, tecnologia e inovação, que já está na sua 2ª edição, que a gente já colocou com excelentes conteúdos e pessoas de muita inspiração, contando seus cases, as suas histórias de vida e o que elas vêm fazendo na prática de liderança e de gestão de pessoas. Acessem @RockingTalentBR no Instagram e no site também, que é o mesmo. Já fica o super convite, que eu já vou convidar no ar a Carol para estar na nossa revista, na próxima edição da revista Rocking Talent. Carol, eu vou te mandar uma para tu conhecer, que é uma revista que a gente trouxe para o Brasil, já está na 2ª edição, uma revista que já roda em outros países, a gente trouxe para o Brasil esse ano, já fez a 2ª edição e a 3ª vai ainda esse ano, e eu quero muito uma matéria tua na nossa próxima revista. Com certeza, tá dado o meu aceite aqui, conta comigo. Maravilhoso, em frente. Pessoal, muito obrigada por nos acompanharem até aqui e até a próxima. Passa no RH, o podcast da Grow.